Muito. O Lula se revela em privado encantado com o desempenho do Flávio Dino. Ele exalta duas características do ministro: a proatividade no Ministério da Justiça e essa combatividade nas comissões do Congresso. O presidente se refere ao Flávio Dino como um modelo a ser seguido na esplanada. A questão é saber se há ministros com o mesmo tipo de traquejo, né? O estilo e o linguajar rendem ao Flávio Dino um subproduto muito valorizado no governo, que é o chamado engajamento nas redes sociais. Levantamentos internos do governo mostram que ele é, de longe, hoje, o ministro mais bem posto nas plataformas digitais, que é o habitat natural do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? O desempenho do Flávio Dino nas redes é potencializado por essa superexposição, curiosamente proporcionada pelos seus adversários, né? O ministro virou freguês de caderneta nas comissões do Congresso. Foi convidado a prestar esclarecimentos 4 vezes em 4 meses. E ele tomou gosto pelo negócio. Nessa sua penúltima performance, o Flávio Dino foi presenteado pela oposição com uma ribalta da Comissão de Segurança do Senado. E o ministro ele parece ter detectado o ponto fraco dos bolsonaristas e assemelhados. Ele percebeu que os seus rivais, imaginando-se portadores de uma refinada ironia, eles engrossam logo que são confrontados com uma ironia mais hábil. Então, sempre que os adversários tiram o Flávio Dino para dançar, o ministro sai rodopiando, muito à vontade. Então, na comissão do Senado, como vimos aí há pouco, o Flávio Dino ridicularizou o bolsonarista Marcos Duval. Ah, se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores, conhece o Capitão América, o Homem-Aranha. Ele enquadrou o ex-colega Sérgio Moro, que também ele foi juiz. Ele disse: Ah, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, nunca tive sentença anulada. Ele iluminou os calcanhares de vidro do primogênito lá, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Dino disse: Ah, o senador falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto. E, para completar, o Flávio Dino invocou o testemunho do astronauta, o Marcos Pontes, para reiterar ao bolsonarismo que a Terra é mesmo redonda, né? Ele disse: olha, de todos os brasileiros, só ele, que é astronauta, viu. E o Marcos Pontes confirmou que tinha tido uma conversa com o Flávio Dino, tinha confirmado a ele que a Terra é mesmo redonda. E aí o Flávio Dino ainda fez piada, falou: olha, agora o senhor tome cuidado, porque o senhor que sabe que a Terra é redonda, daqui a pouco vão começar a chamá-lo de comunista. Então ele tira sarro com os adversários. E ao oferecer aí tantas oportunidades para essas evoluções do Flávio Dino nos salões do Congresso, a oposição se esquece de uma regra básica na política, Fabiola. Quem tem calos não deve se meter em apertos. Sim, foi a primeira vez que ele falou isso, pelo menos oficialmente, né, diante de um juiz. É bom a gente lembrar que, apesar de fazer muitas acusações à Força-Tarefa da Lava Jato, a Sérgio Moro, tanto na imprensa como, inclusive, numa audiência remota no Congresso, o Tacla Duran só tinha sido ouvido uma vez na 13ª Vara Federal de Curitiba. Foi agora com esse novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio. E foi nesse depoimento anterior que ele confirmou o que ele já tinha dito à imprensa, inclusive ao nosso colega Jamil Chad, sobre um esquema de venda de delações premiadas. Ele disse, inclusive, que um emissário autorizado por DD, que seria Deltan Dallagnol, fez a ele essa oferta de pagar para fazer uma delação e não ir para a cadeia. Ele pagou uma parte desse valor, não pagou o restante, e aí foi para a Espanha para escapar da prisão. Isso aí rendeu aí uma acusações pesadas, e ele detalhou essas acusações, e Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ficaram aí no centro dessas acusações. Por isso
o teor do que ele denunciou na última audiência foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, porque os dois, por serem parlamentares, têm foro privilegiado. Dessa vez, ele evitou, portanto, citar Sérgio Moro, citar Deltan Dallagnol, foi advertido por isso pelo juiz Apio, mas acabou fazendo acusações contra um outro nome importante da Força-Tarefa da Lava Jato, que é o Carlos Fernando dos Santos Lima, que dizem, tem gente que diz até que ele é mais importante que Deltan Dallagnol, que Deltan Dallagnol aparecia muito nos grupos de Zap, na imprensa, mas quem era o estrategista mesmo seria o Carlos Fernando dos Santos Lima. E ele disse ontem, por uma audiência em videoconferência ao juiz Eduardo Apio, que o Carlos Fernando era o beneficiário de um esquema de propina, né? Ele receberia pelo menos 500 mil, teria recebido pelo menos 500 mil reais para manter sem processo, para que não fossem processados, alguns doleiros citados na Lava Jato, entre eles um chinês naturalizado brasileiro, Wu Yusheng, que foi desse Wu que Tacla Duran ouviu essa história, cedeu inclusive números de contas bancárias na Suíça para comprovar o que ele disse, e depois do depoimento dele, o juiz Eduardo Apio encaminhou o material para a Superintendência da Polícia Federal do Paraná, que aí vai investigar se essas denúncias de Tacla Duran têm, como diria Flávio Dino, tem aderência na realidade ou não. Mas já de saída é grave. Eu tentei entrar em contato com o Carlos Fernando por WhatsApp, mas não tive resposta. Assim que tiver, vou publicar na coluna, mas até agora não respondeu. Fabíola, essa manobra executada no Senado para tentar retardar o segundo semestre a indicação do Cristiano Zanin para a vaga do Ricardo Lewandowski, essa manobra comprova que em política há males que vêm para pior. Ao pressentir que o Lula não abre mão de premiar com uma toga o criminalista que o defendeu na Lava Jato, um pedaço do Senado quer elevar o preço, exigindo, em troca, influir na escolha do substituto da Rosa Weber, que vai se aposentar em setembro. Essa manobra traz as digitais do senador Davi Alcolumbre, que tenta empinar como alternativa a indicação do nome do Rodrigo Pacheco. Então, iria o Zanin, mas o Lula teria que digerir também a indicação do Rodrigo Pacheco para a vaga da Rosa Weber. Agora, no governo Lula, o Alcolumbre já avalizou as 3 indicações do União Brasil, que é o partido dele, para o novo ministério, o Ministério do Lula. Os escolhidos do Alcolumbre renderam para o Lula só constrangimentos, não renderam voto no Congresso. Até agora, só constrangimentos. E o senador trama expandir o toma lá da cá do Legislativo, da esplanada dos ministérios, também para a escolha de ministros do Supremo. O Lula não deve ceder à chantagem. Qual